Olá, eu me chamo Jessie e esses são Aline e Cauã. Hoje vamos falar um pouco sobre o que é e como é feita a datação radiométrica. Bem, talvez você tenha se perguntado como certos objetos são datados. Como podemos saber, por exemplo, a idade de uma rocha, ou a idade de um fóssil, ou até mesmo a idade da Terra? Vamos lá. Quando se fala da idade de uma rocha, referindo-se à geologia, pode-se falar de uma idade absoluta ou de idade relativa. A idade relativa não nos diz quantos milhões de anos uma rocha tem. Ela apenas vai nos informar se essa rocha é mais antiga ou mais jovem do que outra, ou se ela se formou antes ou depois de um determinado evento geológico. Porém, hoje vamos focar na idade absoluta, pois a idade absoluta é aquela que vai nos dizer, com maior ou menor precisão, há quantos milhões ou bilhões de anos o objeto de estudo se formou. Mas para que possamos compreender como funciona o método de datação, é necessário primeiro entendermos um ponto fundamental, o decaimento radioativo. O decaimento radioativo é o fenômeno responsável pela radioatividade, a emissão de radiações nucleares por núcleos instáveis de alguns elementos químicos pesados. Mas como ele acontece? E o mais importante, por quê? Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons, partículas de carga positiva, e nêutrons, que não têm carga. O número de prótons dos elementos não variam, é como o número da nossa carteira de identidade, mas o número de massa pode variar, assim como pode mudar nossa massa ou peso, como geralmente dizemos. Átomos que têm o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, são chamados de isótopos, como por exemplo o carbono 14, que é isótopo do carbono. Quando o núcleo de um átomo é muito grande e não tem nêutrons suficientes, a força forte que une tais partículas subatômicas não consegue manter todos os prótons unidos. Isso acontece porque a repulsão entre as cargas positivas dos prótons é muito grande e a força forte já não é tão forte. Assim, temos um núcleo instável, um radioisótopo. Esse núcleo instável passa então pelo processo de decaimento radioativo, emitindo radiação. A emissão dessa radiação é capaz de alterar o número de prótons de um elemento químico, que é transmutado em outro. Os decaimentos podem ser três tipos, alfa, beta e gama, mas principalmente alfa e beta. Cada um deles corresponde a uma partícula radioativa diferente, que altera o núcleo do átomo emissor de acordo com suas características. Decaimento alfa. Nela, o núcleo instável emite uma partícula alfa, que é um núcleo de hélio. O hélio é constituído por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, o elemento perde 4 de massa, tendo seu número atômico diminuído em 2. Decaimento beta. A partícula beta é um elétron ejetado de um nêutron. Como elétrons não têm massa, ela também não tem. O elemento radioativo tem um nêutron transformado em próton, então aumenta seu número atômico em 1. Cada elemento radioativo passa por um tipo de decaimento. Mas quanto tempo leva para que um isótopo radioativo decaia completamente? Medimos essa taxa de decaimento através do tempo de meia-vida. Mas o que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que metade da quantidade de átomos do elemento radioativo de uma amostra decaia. Por exemplo, se há 10 átomos radioativos em uma amostra, o tempo de meia-vida será o tempo decorrido até que 5 átomos tenham decaído. E depois, dizemos que mais uma meia-vida se passou, quando 2,5 átomos tenham decaído, e depois 1,25, e assim sucessivamente. À medida que o decaimento progride, a quantidade de átomos radioativos diminui pela metade, para cada período P. Assim, temos uma relação matemática. Essa relação matemática produz um gráfico com esse perfil, para o Césio-137. Com ele, podemos saber como o Césio-137 decai a 50% da amostra inicial ao longo de 35 anos. Assim, sabemos que esse é o tempo de meia-vida do Césio-137. Agora, vejamos essa tabela. As cores representam os tempos de meia-vida dos elementos. Os elementos em cinza são chamados de elementos primordiais, que não são radioativos. Os elementos em verde são considerados radioativos, pois têm os tempos de meia-vida mais curtos. Os elementos em amarelo já têm os tempos de meia-vida de poucas centenas de anos. Os elementos em azul chegam a ser tão radioativos que têm os tempos de meia-vida cerca de 1 dia. E o roxo mostra quais são os elementos sintéticos que existem por frações de segundos antes de se desintegrarem. Há cerca de 100 anos descobriu-se radioatividade, sendo uma propriedade de suma importância para a realização de cálculos eficazes a respeito da idade de objetos antigos.
A radioatividade é o processo de desintegração espontânea de átomos de alguns elementos químicos encontrados na natureza. Sabendo-se a velocidade com que esse processo ocorre, determina-se a quantidade do elemento formado pela radioatividade, e assim determina-se há quanto tempo o processo está ocorrendo. Esse tempo será a sua idade. Sendo mais abrangente, o decaimento radioativo pode se dar numa etapa só, como por exemplo a transformação do rubídio em estrôncio, ou em várias etapas, como a transformação de urânio em chumbo. Ele ocorre com diferentes velocidades em cada um desses pares de elementos e teoricamente nunca termina. Por isso, na datação radiométrica trabalha-se com o conceito de meia-vida, sendo a técnica utilizada não só na geologia, mas também pela arqueologia, que, por exemplo, usa para calcular a idade de materiais com milhares ou bilhões de anos. Materiais tais como madeira, carvão, cerâmica, ossos, roupas e entre outros. Sendo assim, concluímos que graças a essa propriedade de certos elementos de sofrer o decaimento radioativo e emitir radiação, é que cientistas conseguem prever por meio da contagem de meia-vida a idade de tais materiais. A seguir, vejamos alguns exemplos. Com datação por carbono 14, talvez o método mais conhecido de datação foi descoberto na década de 40, quando Willard Libby e seus colaboradores estavam estudando possíveis efeitos que raios cósmicos poderiam ter na atmosfera. Um desses efeitos era justamente a formação desse isótopo radioativo do carbono. E investigando mais sobre o carbono 14, Willard descobriu que as plantas o absorviam, e os animais que se alimentavam das plantas acabavam por receber esse elemento também, e assim mantinham um quantidade relativamente constante do elemento dentro de si. Porém, quando os animais morriam, eles acabavam parando de receber o carbono 14, que por sofrer o decaimento, acabava por consequência diminuir a quantidade do isótopo dentro do corpo dos animais. A grande questão é que no momento da morte, a quantidade de carbono 14 no corpo é idêntica à quantidade de carbono 12, que é um isótopo estável. E assim é possível comparar no fóssil a quantidade de carbono 14 com a quantidade de carbono 12. E fazendo isso, é possível datar quanto tempo tem da morte do fóssil. E por essa descoberta, Willard Libby recebeu o Prêmio Nobel em 1960 por sua contribuição na datação de fósseis. É perfeito, o método tem uma limitação. Essa limitação é: não sabemos a quantidade de carbono 14 existente na atmosfera no momento da morte do fóssil. Então sempre consideramos a quantidade que temos atualmente. Porém, a tempos muito distantes, essa quantidade pode ter sido alterada. Então, limitamos esse método a fósseis de cerca de 5.000 anos, pois assim, a quantidade de carbono 14 naquele momento, para agora, pode ter sido alterada, mas isso foi quase que insignificante para poder alterar os resultados de maneira drástica. Porém, mesmo assim, com essa limitação, o método ainda é um dos mais utilizados e confiáveis que temos. Outro método de datação é utilizando o potássio 40, o isótopo radioativo que decai para o argônio. E a ideia desse método é datar rochas que, na sua formação, aprisionaram dentro de si uma quantidade de potássio 40. E que no seu momento de finalização como rocha no estado sólido, todo o argônio que existir dentro da rocha vai ser proveniente do decaimento do potássio 40. E assim, fazendo análise de quanto potássio 40 e quanto argônio existir, vai ser possível calcular quanto tempo tem de que a rocha se formou. Uma rocha, com exemplo nesse processo, é o feldspato. Porém, há muito cuidado nesse processo para evitar a contaminação da rocha com argônio presente na atmosfera. Outro método de datação é usar... Você provavelmente já se perguntou: qual a idade da Terra? Mas já parou para pensar em como sabemos a idade dela? Bem, um outro método de datação radiométrica é através do urânio 238, que é utilizado para datar rochas, meteoritos e amostras lunares. Ele tem um tempo de meia-vida maior comparado ao carbono 14, o que o torna adequado para a estimativa de idades mais longas. Esse provavelmente é o método mais utilizado para a datação de rochas, e também um dos mais antigos com uma vasta utilização. Em uma amostra
contendo urânio 238, ocorre a desintegração, formando em última instância o chumbo 208. A idade da crosta terrestre pode ser estimada a partir da razão entre a quantidade de urânio 238 e a idade de chumbo 206, encontrados em objetos geológicos. Na Austrália Ocidental, em 2001, foi encontrado um grão de rocha azul, que é o cristal de zircão. Nela encontramos urânio e chumbo. A meia-vida longa, do isótopo urânio é de 4,5 bilhões de anos, o que nos possibilita calcular a idade do zircão. Calcula-se que o objeto tenha 4,404 bilhões de anos, sendo o mineral mais antigo encontrado aqui na Terra. Então a idade da Terra é calculada a partir de muitas datações, sendo elas por meteoritos, rochas antigas e lunares. E de acordo com cálculos, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. As margens de erro dessa técnica são estimadas em menos de 1%. Por ser vastamente aplicada, ela é considerada a técnica mais importante para a geologia. Há também um outro método que é pelo rubídio iostrônico. Ele permite a datação de rochas muito antigas, incluindo amostras lunares, aquelas coletadas pela missão Apollo, até rochas com poucos milhões de anos. A datação de RB e SR tem sido aplicada com maior sucesso para rochas metamórficas. Rochas metamórficas é a transformação de uma rocha ao ser exposta a uma temperatura e pressão específica. Este método está baseado no decaimento radioativo do RB87 para o SR87. O desenvolvimento desse processo foi auxiliado pelo químico alemão Fritz Strassmann, que mais tarde passou a descobrir a fissão nuclear com o químico alemão Otto Hahn e o físico sueco Lise Meitner. Podemos